O inventário extrajudicial está previsto no nosso ordenamento jurídico desde janeiro de 2007. Entretanto, ainda causa algumas dúvidas e na sua realização, no momento em que colocamos em prática estas situações, nos deparamos com situações em que precisamos voltar lá, estudar, verificar ou ainda nos consultarmos com quem tem um pouco mais de aprofundamento para que possamos realizar de forma inequívoca esses atos e obter o registro dos bens se forem imóveis e a transmissão para os herdeiros e para o meeiro se forem bens móveis, como por exemplo a realização de saques de valores, a realização de transferências de gados, ações, veículos e etc. Nessa nossa aula nós vamos tratar da forma inicial de inventário extrajudicial, sendo que em algumas situações nós vamos também ter que trazer o inventário judicial para nós fazermos este paralelo. Então, uma das primeiras coisas que nós precisamos saber é aprender a calcular o chamado monte mor, né? Qual é o valor que efetivamente nós vamos partilhar? O que vai ser objeto da partilha? O monte mor é a totalidade daquele patrimônio da pessoa falecida, é o acervo dos bens que foram deixados pelo autor da herança. Mas nós temos que conhecer o monte mor para dali nós tirarmos o valor líquido que vai ser partilhado com o chamado monte partível. Por quê? A herança líquida ela vai se dar a partir da exclusão de dívidas, do espólio, da meação, né? E de eventualmente algum credor que vá se habilitar e vá receber o próprio inventário. Então, é muito importante nós sabermos fazer essa soma, né, ou este cálculo, porque o herdeiro quer saber quanto vai receber naquele inventário, para que se possa calcular o imposto de transmissão, o ITCD ou ITCMD, como se fala em alguns estados, porque depois, né, no momento da conclusão, se for inventário judicial ou antes da lavratura da escritura pública de inventário, devem ser recolhidos esses tributos. E somente vai ser possível definir esse monte partível para realizar a partilha certa, a partilha correta entre aqueles que são os herdeiros. Com base neste valor que será apurado, também que o advogado vai, né, cobrar, vai receber, vai precificar os seus honorários. Mas, prof, o que é um inventário, né? Então, o inventário é aquela descrição, o que nós vamos fazer com relação ao, digamos assim, a verificação do que há, né, de patrimônio, de dívidas, de herdeiros, e vamos realizar através desse inventário toda a apuração daquilo que nós vamos trazer para o instrumento. O que isso quer dizer, né? É aquela apuração dos bens que foram deixados, das dívidas dos herdeiros, onde nós vamos conseguir saber exatamente o que pagar e a quem pagar. Os herdeiros legítimos e testamentários,
eles recebem o patrimônio no instante da abertura da sucessão. Só que, o que vai acontecer? Eles vão receber este patrimônio, mas não só os bens, as obrigações também. E é através desse rol que vai ser realizado, trazendo para a luz o que tem de bens, o que tem de obrigações e quem são aqueles que têm o direito de receber os bens e desses bens tirar as dívidas a serem pagas, é o que nós vamos saber dentro deste inventário. E através da partilha que vai ser feita, cada herdeiro vai receber a sua parte, que até então, até o momento da partilha, vai estar indivisa junto com os demais. O inventário, então, ele vai ser entendido como um processo tendente à relação, descrição, avaliação e liquidação de todos os bens que pertencem ao decujo. Porque a partir desse momento nós temos como saber o que vai ser distribuído a cada um. Dessa forma, embora nós não tenhamos um conceito direto nem no Código Civil, nem no Código de Processo Civil sobre o que é inventário, nós temos esses procedimentos que são estabelecidos tanto no direito material quanto no direito processual, que foi inicialmente previsto na Lei 11.441 de 2007, que trouxe a modificação dos artigos lá do CPC, o 382, e houve a inclusão do 1124A do CPC anterior. Foi repetido no CPC atual. Mas, com relação a todas essas situações, como é que nós vamos fazer? Quando nós podemos e quando nós devemos fazer? Há uma previsão na lei de que, dentro do prazo de 60 dias, nós deveremos realizar, após a morte do autor da herança, prevista em lei e prevista na lei material e prevista na lei processual, que traz o prazo de 2 meses, que são contados também a partir da abertura da sucessão e devem ser ultimados nos 12 meses subsequentes. Mas qual é a diferença? 60 dias ou 2 meses? Meses se conta, do primeiro, de um dia tal até o mesmo dia do mês subsequente, Um mês necessariamente não terá 30 dias. Ele pode ter 31 dias, como nós sabemos, 30, 28, 29. A contagem é 60 dias ou 2 meses. Pelo sim, pelo não, vamos sempre tentar, um pouquinho antes para nós não incorrermos em alguma situação de atraso e consequente multa em alguns estados com relação ao ITCD. Mas nós podemos fazer, esse inventário através da forma judicial ou através da forma extrajudicial. Quando que se abre a sucessão e que nós podemos fazer? E a partir de quando nós podemos fazer? Nós podemos realizar o inventário a partir do que se chama abertura da sucessão. E o que é a abertura da sucessão? É a morte do autor da herança. É o Código Civil que traz que a sucessão vai se abrir no momento da morte do proprietário dos bens, no lugar do último domicílio da pessoa falecida, conforme o artigo 1784, que traz o princípio desse exílio. Uma vez que está aberta essa sucessão, há essa transmissão aos herdeiros legatários e legítimos,
e a partir daí já é possível iniciar fazendo o inventário. O que nós vamos fazer primeiro, né? Depois de saber o que há de patrimônio da pessoa, nós vamos verificar quais são as dívidas e abater as dívidas, porque a partir daí é que a gente vai verificar efetivamente o que vai sobrar para ser partilhado entre os herdeiros. Tá? Porque muitas vezes, e isso vai ser comum quando nós recebermos aquele herdeiro que quer fazer o inventário, eles trazem um rol de bens e que esses bens devem ser transferidos para o seu patrimônio. Só que essa transmissão do patrimônio do falecido para os herdeiros não é o único objetivo do testamento, na verdade, do inventário. Na verdade, o que deve ser feito, primeiramente, é o pagamento daquelas obrigações que existem em nome da pessoa falecida, que foram, né, ajustadas por elas. A partir daí, né, depois de estar liquidadas todas essas situações, nós vamos fazer a partilha se houver bens, se sobrarem bens. Porque o que eu sempre digo, né, a herança é o patrimônio menos aquelas dívidas que a pessoa deixou, e a herança é aquilo que sobrar. Tá? Então, nem sempre, e aí eu deixei um exemplo para vocês no material, quando há um patrimônio de 10 milhões, os herdeiros receberão 10 milhões. Primeiro nós vamos ter que fazer a apuração do valor da meação, se houver, e do valor das obrigações a serem cumpridas. Então, quando, né, há alguma obrigação a ser cumprida por aquela pessoa que faleceu, o herdeiro vai ser responsável. Mas ele vai fazer o pagamento daquilo que o papai devia? Vai fazer sim, se a herança comportar este pagamento. O que isso quer dizer? Que há um limite de valor a ser pago para o herdeiro. Qual é o limite? O valor da herança. Papai morreu deixando um patrimônio de 1.000, mas ele vendia 2.000. Azar dos credores que não vão receber. Os herdeiros vão pagar 1.000 e os outros 1.000 que não há patrimônio da pessoa falecida, eles não vão arcar do próprio bolso, porque eles não respondem por dívidas do espólio com o seu patrimônio pessoal. Então isso é bastante importante, porque às vezes aparece alguém, né, perguntando se, né, há obrigações a serem cumpridas, o nome do falecido, entre aspas, né, está sujo na praça e se eles têm que pagar. Na verdade, não. Né? Nós temos que verificar se há qual é o regime de bens, se essas obrigações, a metade é do cônjuge meio e a metade é da herança. Na comunhão de bens, em regra, será isso. Tá? A mamãe vai receber a metade dela e nós vamos pagar todas as dívidas do inventário. Na verdade, não. A meira, né, por exemplo, se for o regime da comunhão universal de bens, ou todas aquelas situações que são previstas no código, né, que aquela dívida vem em benefício da família, etc e tal, e aí nós temos que verificar essas situações, mas aí, se for o caso, ela vai pagar o valor referente à obrigação dela e o falecido, através dos seus herdeiros, a obrigação em relação à sua parte no patrimônio. Então, nós temos que ver todas essas situações e isso é muito importante verificar. E como tabeliã, eu recebo às vezes o pedido de orientação ou recebo petições em que isso é totalmente desconsiderado. E o que ocorre assim? Há uma perda de tempo do advogado, né, do herdeiro e também no encaminhamento. E chega ali e às vezes começa uma demora um pouco mais
em razão dessas situações, porque nós temos que atentar, sempre que formos enviar uma petição para o Poder Judiciário ou para o tabelião lavrar aquele inventário, para toda a ordem sucessória, e que não são somente os herdeiros. Nós temos que ver eventuais cônjuges, companheiros, se são meeiros, e aquelas pessoas que têm créditos a receber. E aí, quando for encaminhada a documentação para se fazer o instrumento público de inventário e partilha, que será feito no tabelionato de notas, uma das primeiras coisas, além de apurar aquelas obrigações que são feitas ou que são devidas a particulares, nós devemos também ver perante as fazendas federal, estadual e municipal se há alguma obrigação fiscal a ser cumprida pelo falecido. Por quê? Porque é obrigatório, tanto numa via quanto na outra, se apresentar as negativas desses entes para que siga adiante todos esses procedimentos. Então, nós temos que verificar se há credores, né, particulares ou algum ente público. Quando nós temos, né, por exemplo, assim, uma dívida perante um ente público, lá na Receita Federal, o papai tinha uma dívida e nós não vamos conseguir pagar tudo. É possível fazer? Sim, desde que haja em qualquer uma das situações a nível federal, estadual ou municipal, um parcelamento dessa obrigação e seja expedida uma certidão negativa ou uma certidão positiva com efeitos de negativa, que diz que aquele débito está parcelado e que alguém assumiu a obrigação de fazer aquele pagamento. Quem é que vai fazer, né, esse parcelamento? Geralmente, quem vai fazer esse parcelamento será o inventariante, e ele vai ser o responsável, a menos que algum dos herdeiros se responsabilize pelo pagamento dessa obrigação dentro da escritura pública. Então, isso aí também, na hora de se fazer este levantamento, nós já temos que verificar com aqueles herdeiros se há essa obrigação e quem vai ficar com, digamos, a obrigação de fazer o pagamento dessas dívidas. Outra situação que nós temos que fazer quando nós encaminhamos uma escritura pública de inventário, depois de fazer o levantamento das dívidas, nós devemos verificar qual é o regime de bens do casamento daquela pessoa que faleceu. Por quê? Dependendo do regime de bens e da forma de aquisição destes bens, vai haver direito de meação para o cônjuge ou para o companheiro daquela pessoa que morreu. E aí nós temos que excluir a meação deste inventário, embora o viúvo ou a viúva sobrevivente compareçam declarando que a sua meação é aquela, e a outra metade dividir entre os herdeiros. Somente vai incidir imposto de transmissão sobre a parte de herdeiros, sobre a parte do meeiro, que ele vai simplesmente dizer: estes 50% são meus, né? Não está havendo transmissão, ele só está dizendo isso. Então aí o que vai acontecer? Não há imposto a ser pago. Vamos recolher o ITCD somente sobre a parte da pessoa falecida. Por isso que é importante fazer uma distinção entre meação e herança. Esta é uma das situações que mais trazem confusão principalmente para os herdeiros. Por quê? A meação é o direito daquele cônjuge ou companheiro sobrevivente nos bens que são comuns do casal. E aí, prof, o que é um bem comum? Um bem comum é o bem que foi adquirido na constância do casamento de forma onerosa, quer dizer, foi comprado pelos participantes ali do casal, né, pelos cônjuges ou pelos companheiros, enquanto
estava vigorando o casamento ou a união estável. Quando o regime é da comunhão universal de bens, todos os bens, exceto aqueles que são gravados com incomunicabilidade, eles pertencem ao casal, meio a meio. Então, morrendo alguém que era casado pelo regime da comunhão universal, transmite-se a metade para o meio. E sobre essa metade, então, não há partilha para os demais herdeiros. Então, nesse caso, né, para se chegar a saber quanto que eu vou ter para dividir, para partilhar entre os herdeiros, eu vou ter que pegar a metade de cada um, excluir as dívidas que são comuns e aquilo que sobrar da pessoa falecida, vou dividir entre seus herdeiros. Isso é muito importante saber, porque no momento que eu pago na meação da pessoa viúva, no regime da comunhão universal de bens, eu estou atribuindo para ela um imposto de transmissão que é recolhido para o Estado, que não existe. Tá? Porque não há transmissão para o viúvo-meiro quando é um bem comum, porque a metade já é dele. Tá? Então, resumindo, os regimes que podem fazer uma influência no cálculo do Monte-Mor são os regimes da comunhão universal de bens e da comunhão parcial ou separação obrigatória de bens, quando eu tiver a incidência ou alegação da súmula 377. Também na participação final nos aquestos, nestes, né, também haverá a partilha dos bens, porque será bem comum aquele aquesto, né, que é aquela, digamos, aqueles bens que vieram incorporar ao patrimônio como lucro daqueles participantes do casal. Então, nós temos que saber conhecer essas regras relativas aos regimes de bens, porque isto vai determinar o que cada um tem direito a receber. Quando entrou em vigor a Lei 11.441, lá em 2007, que posteriormente ela foi regulada pela Resolução 35 do CNJ e também lá pelo CPC atual, que é a Lei 13.105, houve importantes modificações de como se realiza este inventário e a partilha de bens pós-morte, até porque quando eu não tiver pessoas incapazes, e essa incapacidade pode ser por qualquer das razões que são previstas no Código Civil, se os herdeiros estiverem de acordo, eu posso lavrar a escritura do inventário através de um procedimento no tabelionato de notas e posso deixar de realizar através do Poder Judiciário. Isto é uma faculdade, quer dizer, eu posso escolher nessas situações, se não tiver incapaz e se todos estiverem de acordo, se eu vou fazer num lugar ou outro. Ah, prof, qual é o mais barato, qual é o mais rápido, qual é o melhor? Vai depender da situação. Em regra, quando eu faço num tabelionato de notas, isso é muito mais rápido, em torno lá de 15, 20 dias ao mês, esse procedimento está pronto. Quando trata do Poder Judiciário, vai depender, obviamente, né, do número de processos na vara que está fazendo o processamento ou este processo, onde essa ação foi distribuída, e pode demorar um tempo um pouco maior. Quem advoga nessa área sabe que às vezes pode demorar até um tempo bem considerável. Nós temos a possibilidade, a partir da decisão de um recurso de um RESP,
né, de um recurso especial do STJ de realizar o inventário, mesmo que haja testamento. Então, quando nós tínhamos o testamento anteriormente, não era possível realizar o inventário de forma extrajudicial. Hoje é possível se realizar, e para que isto seja possível, o que nós temos que fazer? Ao ser registrado o testamento perante o Poder Judiciário, já requerer ao juiz que autorize que seja realizado o inventário de forma extrajudicial. Também é possível, de acordo com o que trata a Consolidação Normativa Notarial e Registral do Rio Grande do Sul, e na maioria dos estados também tem normas semelhantes. Através dessas normativas estaduais estão as formas práticas de se realizar todos esses procedimentos. Nossa aula, então, sobre as noções básicas do inventário extrajudicial termina aqui, e na próxima aula nós veremos mais algumas situações que envolvem esse tipo de procedimento que pode se realizar em um tabelionato de notas. Até a próxima aula, e não esqueçam, vocês recebem o material explicativo sobre tudo isso que nós falamos em nossas aulas. Beijo da prof.